Olha, o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Mello, criticou duramente a atuação do ministro Alexandre de Moraes e classificou como, abre aspas, extravagante, fecha aspas, o momento atual da corte. A declaração foi dada em entrevista ao jornal O Estado de São Paulo sobre o caso de Jair Bolsonaro. Marco Aurélio foi direto. Disse que a investigação nem deveria tramitar no Supremo, que a tornozeleira eletrônica é uma humilhação desnecessária para um ex-presidente e que a proibição de usar redes sociais ou conceder entrevistas representa censura. E ele foi mais além. Abre aspas, nem no regime militar vimos censura como essa, fecha aspas, afirmou o ex-ministro. Segundo Marco Aurélio Mello, o ministro Alexandre de Moraes tem ultrapassado os limites constitucionais, impondo restrições a direitos individuais e aplicando censura prévia. O ex-ministro vê um desgaste profundo na imagem do Supremo e deixou um alerta. Abre aspas, a história vai cobrar essas atitudes, fecha aspas. Ele também criticou o chamado, abre aspas, espírito de corpo entre os ministros e disse que decisões monocráticas vêm substituindo o julgamento colegiado, o que, segundo ele, gera insegurança jurídica. Olha, você, além disso, teve o voto do Fux, que essa tornozeleira do Bolsonaro foi 4-1. O Fux pegou e votou contra. Foi o único voto divergente. Na turma, né? E aí ele diz que não vê motivo absolutamente nenhum e que Bolsonaro em nenhum momento esboçou uma vontade de uma fuga, né? De sair do Brasil, teve algum planejamento. Isso é muito importante. Agora eu tô rindo aí que o Marco Aurélio, salvo engano, ele, numa decisão monocrática, ele afastou o Renan Calheiros. Mas assim, quando você tá ele lá... Ele é de Alagoas, né? Ele é de Alagoas. Não, ele é primo de Collor, inclusive. Mas ele se transformou num grande jurista. Isso, depois defensor. Mas ele, numa decisão monocrática, ele só afastou o presidente do Senado na época e depois foi até derrubada essa decisão dele. Mas assim, o Alexandre de Moraes, ele realmente está passando do ponto, é uma questão que assusta, a gente vê a questão de não conceder entrevista. E ontem se gerou um pânico no Brasil, nos veículos de comunicação, porque os veículos de comunicação não sabiam se podia ou se não podia colocar aquela fala de Bolsonaro. Isso, pessoal, só ocorre porque a autocensura, o medo, foi instalado em todas as pessoas que fazem comunicação. E por que está se ocorrendo isso? Pela insegurança jurídica. E é exatamente isso daí que Stênio estava comentando com relação à postura do site Metrópolis, diante do questionamento do presidente Jair Bolsonaro, qual a garantia que eu tenho que eu não vou ser preso? O site Metrópolis, apesar de ser um veículo de comunicação, obviamente não tinha como dar garantia nenhuma ao ex-presidente. Não tinha como dar garantia nenhuma ao ex-presidente que ele não seria preso. Ele concedendo uma entrevista, ele não seria preso. Por isso a entrevista foi cancelada. E o mais absurdo de tudo isso é o seguinte: a pessoa, como jornalista ou veículo de comunicação, ele quer o quê? Ele quer dar matéria. E a gente não é responsável pelo que a pessoa está fazendo. Cada um é responsável por si próprio. Apenas a gente veicula numa questão que, assim, a audiência. A audiência ela é construída, não é do dia para a noite. A audiência, ela é construída com o quê? Com reputação, com credibilidade, com informações ágeis. Então, o Brasil está complicado, a situação não é fácil. O ministro Alexandre de Moraes, ele mete medo, porque do nada ele tira decisões que não existe dentro da lei. E olha que a gente tem lei para tudo. E Alexandre de Moraes, ele consegue criar um ordenamento próprio. Gustavo, você antecipou um pouquinho e falou sobre o voto divergente do Fux, né? Então, só para... o Fux foi o único integrante da primeira turma do Supremo a divergir de Moraes nesse caso. Os demais membros do colegiado, os ministros Flávio Dino, Cristiano Zanin e Carmen Lúcia, chancelaram a decisão do relator, que foi o Alexandre de Moraes. Vale salientar, Enio, que o Flávio Dino foi ministro de Lula.
indicado por Lula, e sempre foi um político que era senador da República, ele era senador licenciado, era ministro, senador pelo Maranhão. Inclusive, eu sempre peço desculpa aos Sarney por ter falado tanto deles. Eu não sabia que coisa pior poderia vir no Maranhão. Mas, e aí, o Dino volta pela tornozeleira de Bolsonaro. Aí, o outro que votou é o Zanin. Zanin era advogado de Lula, aquele mesmo advogado que entrou com mais de 400 recursos, aquele mesmo advogado que é muito bom. Se eu precisasse, seria o Zanin. Na mesma questão, ele questionou 8 vezes o Supremo, até da 8ª vez o Supremo mudar. E Zanin tinha uma política como advogado. Ele era completamente contra a tornozeleira, mas ele mudou de entendimento ontem. Então, votou também pela cautelares, o que eu chamaria até de semiprisão. Porque se o cabo não pode sair de casa do sábado, da sexta-noite à segunda, e das 6 da tarde às 7 da manhã, ele está numa semiprisão. Né? Não pode falar com o filho, não pode usar rede social. 190 e poucas pessoas e nenhuma autoridade você pode falar internacional. Eu vi um comentário de uma pessoa que me abordou, e eu achei o comentário muito inteligente, e que eu disse, eu vou trazer para a bancada aqui para ouvir a opinião dos jornalistas. É o seguinte, um senhor me abordou, hoje eu estava comprando umas frutas e verduras lá para casa, e ele disse, escuta o programa todo dia, só vou jantar depois de ouvir o programa. Acho o programa de vocês sensacional. Ouvi o programa ontem, vocês falando sobre todas essas medidas cautelares do Jair Bolsonaro, dele não poder falar com o filho, não poder falar com mais de 101 pessoas, que foram elencadas no site, inclusive do Globo e tal, e que não pode sair de casa das 19 às 6 da manhã, né? E não pode chegar. Ele foi enumerando todos os assuntos que nós tratamos aqui ontem, e ele disse bem assim, ele já era um senhor, ele disse, meu filho, mas deixa eu te falar uma coisa, eu sei que a situação do Bolsonaro é crítica, eu sei que ele pode ser preso a qualquer momento, mas eu não sei hoje quem vive, vamos dizer assim, mais censurado, né? Quem vive hoje mais acuado, sem liberdade, se é o Bolsonaro ou se é o Alexandre de Moraes. Eu pessoalmente, eu não sei, mas eu acho que esse homem não tem mais vida, né? Ele fazendo um comentário sobre Alexandre de Moraes. Aí, obviamente, ele deve estar fazendo algum tipo de referência à vida social de Alexandre de Moraes, né? A questão de viajar, né? Eu acho que o Alexandre de Moraes hoje não tem condição de entrar num voo de carreira, né? Então, assim, eu acho que ele não frequenta mais os ambientes sociais, com medo, obviamente, de algum tipo de ofensa, alguma coisa. Realmente tanto o Bolsonaro está aí ameaçado de prisão, como eu acho que o Alexandre de Moraes hoje vive assim quase numa prisão domiciliar também. Porque o Alexandre de Moraes, a gente falou aqui um dia desse o seguinte, quando a justiça entra na política, esqueça a justiça, né? Não tem justiça. E o Alexandre de Moraes, ele virou um ser político. Você não olha mais para ele como um juiz. Você olha, tanto é se você pegar assim, quem são os dois maiores adversários ou inimigos, o antidireita, é Lula e Alexandre de Moraes. Então, o Alexandre de Moraes, ele criou um protagonismo, e aí, Enio, ele, ao ponto que... Protagonismo tem um bônus e tem um ônus, a né? gente ontem divulgou uma pesquisa, que 41% dos brasileiros aprovam Alexandre de Moraes e 41% desaprovam as decisões de Alexandre de Moraes. Isso nunca existiu, tá entendendo? Assim, isso é um negócio surreal, o tamanho que se criou, e o mais incrível é que a gente foi acostumado a, durante muitos anos, a gente assistia até aquele 6-5 no Supremo, 6-5, né? Assim, 7-4, e aí de repente ficou todo um Supremo com um tipo só de decisão. Aí tem aqueles dois de Bolsonaro, um muito bom, mas o Nunes Marques, ele não tem esse saber jurídico todo. O Fux,
que é o único juiz de carreira, ou seja, um dia ele foi juiz de primeira instância, outro dia ele foi desembargador, depois ele foi ministro do STJ e depois ele foi nomeado para o Supremo. É o único juiz de carreira, ou seja, ele galgou todas as instâncias e todas as fases de um juiz. Ele também se coloca, porque há de fato um absurdo, começou a sair desde ontem na imprensa internacional, falando desse protagonismo de um juiz brasileiro do Tribunal Superior que ultrapassa os limites da lei. Então, assim, é preocupante. Eu sou contra essa interferência do Donald Trump, dizer que o Brasil tem. Não, isso aí é uma questão interna, mas os brasileiros têm que resolver. E quem é que tem que resolver isso? Principalmente o Senado Federal. E quando é que também se pode ter uma posição diferente? É que eu acho que as eleições de 2026 serão um referendo, tanto de presidente quanto de decisões de ministros, de STF, de Senado. Então, assim, vai ter uma guerra diferente da importância que tanto o Lula quanto o Bolsonaro já falaram, da importância da eleição de senador. Então, isso em 2026, que em 2022 já não tinha tanto mesmo, porque era só um terço de renovação, agora que são 2 terços, vai ser um assunto muito relevante em 2026.